Olá, sou o professor Edi César. Falaremos agora sobre os princípios constitucionais expressos de direito administrativo. Os princípios de direito administrativo são divididos aí, de acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, em três tipos de princípios do direito administrativo: os supraprincípios, os princípios expressos na Constituição e os princípios implícitos na Constituição. Falaremos agora sobre os princípios expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Nós temos lá na nossa Constituição, no artigo 37 da Constituição, os princípios, 37 caput, os princípios expressos de direito administrativo, em função necessariamente administrativista, que vai balizar o direito administrativo no Brasil. Perfeito? Estamos lá no artigo 37, que colocamos aqui: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, são os 5 princípios expressos aí no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Perfeito? Aqui que vai nascer a base interpretativa do direito administrativo e a base formadora das normas de direito administrativo, uma vez que o direito administrativo no Brasil não optou por um código único e a legislação é esparsa e normas de direito administrativo são anualmente modificadas e adicionadas aí no ordenamento jurídico pátrio. Perfeito? Então vamos lá falar sobre estes princípios expressos na Constituição. Uma forma interessante que os cursinhos têm utilizado para memorizar, inclusive, o nome dos princípios, vamos dizer o seguinte: vai ser chamado os princípios do LIMP. E o que vem a ser o princípio do LIMP? A gente vai pegar lá os 5 princípios que estão lá postados no artigo 37 da Constituição, e vai pegar a primeira palavra de cada um. Então vamos lá: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. L-I-M-P-E, LIMP, né? A primeira letra, e vai trazer aí os 5 princípios de direito administrativo expressos na Carta Magna Brasileira: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Falaremos agora sobre cada um desses princípios. O primeiro princípio que nós temos aí, seguindo a ordem inclusive do artigo 37, é o chamado princípio da legalidade. Ele é um dos mais importantes princípios em direito administrativo dentro do ordenamento pátrio, porque ele vai balizar o formato dos atos administrativos, a forma que se dá o controle da administração, como é que é feito e balizado ali na construção normativa brasileira. Então ele vai ser o rumo que o administrador tem que tomar, né? Então o que ele traz para a gente? Ele vai dizer o seguinte: que ao administrador público, ao gestor, ao agente público, a feitura dos atos administrativos, na configuração de políticas públicas, na aplicabilidade das finalidades do Estado, o agente, o administrador público, ele deve se pautar e fazer os seus atos somente entre aqueles atos permitidos pela norma. Então é a lei que vai dizer o que o poder público deve ou não deve fazer. Diferente, por exemplo, do princípio da legalidade ali, colocado no artigo 5º da Constituição, que vai trazer sobre as pessoas, né, os indivíduos aí, na relação individual, em que as pessoas não são obrigadas a fazer nada, a não ser em virtude da lei. No caso do direito administrativo, o administrador não pode fazer nada, a não ser em virtude da lei. Não, há uma inversão aí, exatamente porque o Estado ele não pode ser tão livre assim para não cometer atrocidades contra a população. Então, o princípio da legalidade é um freio ao poder estatal aí no Brasil. Perfeito? Então, ele vai trazer essa ideia que a administração pública significa que o administrador só pode fazer o que a lei autorize e determine. Perfeito? Essa aqui é a ideia do princípio da legalidade colocado pelo Constituinte originário no artigo 37. Lembrando, o administrador só fará aquilo que a lei autoriza ou determina. Perfeito? Isso enquanto regra. Existem exceções, mas aí é um aprofundamento a posteriori.
Um outro princípio importante é o princípio da impessoalidade, né? Então, já fomos o L, agora vamos para o I, o princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade, ele traz a concepção que o Estado está aqui para configurar e para constituir uma relação social, para organizar a sociedade, e que nesse conflito entre o indivíduo e a coletividade, o Estado vai ser coletivo, né? Então, por que ele vai ser coletivo? Porque ele tem que trazer normas, leis, atos administrativos, políticas públicas para a coletividade, para as pessoas em geral, certo? Ele não pode escolher entre pessoas e dizer essa aqui será objeto específico da política pública, né? Tem que escolher pessoas ou grupos de pessoas dentro da ótica da administração e das finalidades e objetivos da nação, conforme traz ali os primeiros artigos da Constituição. Perfeito? Essa ideia que há uma vedação da promoção pessoal dos agentes públicos, por exemplo, ao administrador, ao líder de governo, ao chefe de governo, o chefe de Estado, né? Ao governador, prefeito, presidente da República. Essas pessoas não podem utilizar da propaganda estatal, está lá inclusive no artigo 37, não pode utilizar-se da propaganda estatal para fazer autopromoção. Está lá o prefeito, pintou o meio fio e chama a imprensa, solta fogos, bota uma foto dele e vai fazer a inauguração do meio fio pintado. Isso fere o princípio da impessoalidade. O prefeito do interior não gosta de você, né? E aí ele está asfaltando a rua ali, e aí na sua casa ele pula o asfalto e continua asfaltando na frente, né? Então, exatamente na porta da tua casa ele não asfaltou, porque você é um adversário político. Está lá o desrespeito ao princípio da impessoalidade. O interessante sobre o princípio da impessoalidade, dele também nasce a obrigação da realização de concursos públicos de provas e títulos para poder ser um representante aí, um agente público dentro da administração, perfeito? Também outro caso, o Estado, quando vai fazer contratos, quando vai buscar prestadores de serviço ou comprar bens, certo? Ou vendê-los, ele não pode escolher quem vai comprar de forma aleatória. Ele tem um processo burocratizado chamado licitação. Então, a licitação e o concurso público nasce exatamente dessa concepção da aplicabilidade do princípio da impessoalidade. Perfeito? Vamos lá para o próximo princípio, o princípio da moralidade. E o que diz aí o princípio da moralidade? O princípio da moralidade, ele, em suma, ele é uma união entre o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Se um ato administrativo, seja, ele foi legal, ele seguiu o princípio da legalidade, e ele foi impessoal, ele seguiu o princípio da impessoalidade, ele vai ser também um ato moral, certo? E aí a ideia é da moral administrativa, não é a moral social, não é a moral religiosa, não é a moral ali da sociedade, da comunidade que você vive, é a moralidade administrativa, em que os atos administrativos, as políticas públicas devem ser legais, devem ser impessoais, deve seguir ali uma razoabilidade, uma proporcionalidade, deve seguir ali um pensamento médio que busque o bem comum. Então, aquilo que não busca o bem comum é algo imoral também para a administração, certo? Essa ideia que o ato contrário à moral não é apenas inoportuno, inconveniente, é considerado nulo. Então, os atos ali imorais para a administração, que não seguem o princípio da moralidade, eles serão ali atos nulos. Inclusive, pelo princípio da autotutela da administração, a administração pública pode retirar aquele ato administrativo por ela mesma, sem precisar sofrer a controle judicial ou um controle por Tribunal de Contas. Quem não seguiu, por exemplo, o princípio da moralidade, a administração entende que aquele ato não seguiu, ela pode anular aquele ato, perfeito? Então essa é a ideia aí que nós temos com relação ao princípio da moralidade, que vai trazer essa concepção do que é honesto, do que traz, nos baliza enquanto honestidade,
enquanto ética, enquanto deontologia. Perfeito? Vamos lá para o próximo princípio da administração expresso na Constituição, que é o princípio da publicidade. Basicamente, o princípio da publicidade na administração brasileira nos diz que a administração tem que tornar público e tem que publicizar os atos administrativos, as propostas de política pública, os seus contratos, as suas nomeações, seus processos licitatórios, aquilo que gera recurso para a administração tem que ser publicizado, aquilo que modifica e traz alguma necessidade de modificação de atos da coletividade tem que ser publicizado, né? Então o que nós temos aí enquanto ferramentas de publicização dos atos administrativos no Brasil, de acordo com o princípio da publicidade? Nós temos ali o Diário Oficial da União, o Diário Oficial dos Estados, o Diário Oficial dos Municípios. Então os diários oficiais são as grandes ferramentas no Brasil para a publicização dos atos administrativos. Existem aí algumas prefeituras no interior, algumas pequenas cidades, que não tem um portal, não tem um diário oficial, e eles encaminham para o diário oficial com as publicações, e eles têm também ali um mural ali de acesso à população que vai ser afixado as portarias para facilitar, né, essa ideia e essa concepção. Importante dizer que o princípio da publicidade no Brasil ele não é algo absoluto, ele é regra na administração, mas ele comporta aí uma série de exceções. Um exemplo disso, nós temos a LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação, em que diz que todo cidadão, toda cidadã tem direito de ir até o Estado e fazer perguntas que acham pertinentes, né? Com relação ao ordenamento, com relação a despesas, né? Aquilo que não é publicizado, a população pode cobrar ali pela Lei de Acesso à Informação. No entanto, nem todos os atos administrativos, nem tudo aquilo que a administração pública faz é publicizado, certo? Por exemplo, atos ligados a direito personalíssimo, ligados ali à questão da privacidade, eles não podem ser publicizados. Além de atos com relação à soberania da nação, com relação à movimentação das forças armadas, com relação a inquérito policial. Então tem uma série de normas aí, de atos no Brasil que não são possíveis a sua publicização, exatamente por uma defesa nacional, uma defesa e a soberania do país, perfeito? Então o princípio da publicidade não é absoluto, cabendo aí exceções ao mesmo. Por último, temos o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele foi o último princípio inserido na Constituição. O princípio da eficiência, ele traz para nós a ideia que a administração pública ela tem que ser eficiente e eficaz na gestão de recursos públicos, na administração como um todo, tem que ser eficaz e eficiente no cuidado do patrimônio, né? Então ele tem que trazer essa ideia da eficácia e do planejamento, na necessidade de guardar recursos, de ser razoável na gestão de recursos, né? O princípio da eficiência ele nasce lá da emenda 19 de 1998, lá no longínquo ano que o Fernando Henrique Cardoso era presidente do país. Ele trouxe essa proposta de modificação do artigo 37, inserindo a ideia aí que a administração pública tem que ter governança, né? Ela tem que ter um processo eficaz ali de construção, de planejamento, de avaliação, de prestação de serviços à comunidade e à população. Essa ideia aí que nós temos, o administrador deve ter planejamento, procurando a melhor solução para atingir a finalidade do interesse público. Então, como é que nós vamos conseguir a finalidade do interesse público? Os objetivos da nação, né? Nós precisamos de aplicar o princípio da eficiência. Isso, inclusive, é importante quando for debater controle, o dever do administrador e do gestor, o dever de trazer atos eficientes, beleza? Então, são esses os 5 princípios de direito administrativo expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, certo? Então, me despeço de vocês. Posteriormente falaremos sobre os princípios implícitos da administração. Obrigado.